não queria fazer esse vídeo, mas como eu vi muita gente falando besteira, muita gente pedindo pra que se explicasse, eu vou explicar pra você nesse vídeo. O Bolsonaro, ele é liberal? Bom, pra gente ver se o cara realmente é liberal, a gente tem que pegar o histórico de votações dele na Câmara, certo? Porque o Bolsonaro tem 28 anos de Câmara, não dá pra jogar fora isso e falar, não, ele tá tomando um outro posicionamento agora, não, agora ele tá com um novo discurso, ou agora vai. E se você dizer, ah, como assim não pode? Por que não? Ele não representava alguém naquela época? Tem um trecho muito legal do professor Christian Lobauer, cientista político, e ele fala muito bem sobre o alinhamento do Bolsonaro com Dilma, com Lula. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Me pareceu relevante trazer algumas reflexões para você guardar e refletir sobre o que exatamente é essa tal dessa pauta liberal do candidato Bolsonaro. Porque liberal não é uma coisa que você pode usar e sair falando por aí sem que você tenha convicções a respeito. O que nós estamos falando aqui? Quando você fala que você tem uma pauta liberal do ponto de vista econômico, você está dizendo que você é a favor do enfrentamento das concorrências internacionais. O Brasil tem que entrar na nova lógica das cadeias produtivas internacionais. A gente tem que entrar num processo de abertura de mercado. A gente tem que entrar num processo de concorrência bruta com o resto dos países. A gente tem que entrar num processo de capacitação das estatais e, na verdade, eliminação de uma boa parte das 150 estatais que dão um prejuízo de 30 bilhões de reais por ano para o contribuinte brasileiro. É privatizar mesmo, inclusive a Petrobras, que não tem nada de estratégica, porque foi mostrado aí que de estratégia não tinha nada, senão não tinham quebrado com a empresa, como fizeram na última gestão do PT. O candidato Bolsonaro, ele tem dado demonstrações muito claras, tanto nas suas votações no Congresso, quanto nas suas posições agora em entrevistas recentes, de que de liberal ele não tem nada. Ele está muito alinhado com a tal da uma nova matriz econômica da dona Dilma, que queria ampliar o tamanho do Estado e a coordenação da economia através de um direcionamento de Estado. Estatais fortes e estratégicas. E mais do que isso, o alinhamento de pensamento do seu Bolsonaro é lá com o segundo PNB, para quem gosta de história econômica e política brasileira, do governo Geisel, do general Geisel. A dona Dilma e o general Geisel não estavam muito distantes no seu pensamento econômico. O seu Bolsonaro continua defendendo as mesmas ideias. Você pega as votações dele no seu longo período parlamentar, ele tem um desalinhamento direto com o PT nos anos 90, no que ele tem mérito, um alinhamento direto com o período Lula, o que me parece um pouco oportunismo eleitoral, mas tudo bem, e no período Dilma, com a perda de credibilidade e de popularidade, ele volta a ser crítico ao período Dilma, mas no que se refere à economia, o pessoal fica falando, mas ele é liberal, é da direita. Que direita? Que direita é essa? Direita que quer manter o estrago estatal brasileiro, que não quer enfrentar os custos brasileiros, na sua mais alta instância, que é esse peso que esse Estado mastodôntico tem, ele não vai enfrentar isso, pessoal. Não vai enfrentar. Quem não está entendendo a palavra liberal é que está acreditando nessa conversa. Ou seja, galera, o Bolsonaro, ele votou e militou contra o Plano Real, um plano que salvou o Brasil, foi muito bem arquitetado. Ele votou contra a quebra dos monopólios no petróleo, contra as reformas administrativas e de previdência, e já chegou até defender um rígido controle de natalidade do Estado. O Estado fazer o controle de natalidade. Ou seja, o que tem de liberal aí? Beleza, Bolsonaro é conservador? Na minha visão, Bolsonaro não é um conservador. Bolsonaro ele tá mais para um reacionário. Qual é a diferença de um conservador para um reacionário? O reacionário, ele não adere a mudanças. Ele tá sempre sendo contra um tipo de revolução. Um conservador, ele defende a manutenção das tradições sociais tradicionais, como família, religião. Um conservador ainda permite mudanças, respeitando a história, mas ele ainda permite mudanças. O reacionário não permite mudanças. Se você pegar toda uma linhagem de votações do Bolsonaro ou de posicionamentos do Bolsonaro, ele tá sempre se opondo a qualquer tipo de mudança. Por um tipo de mudança ou alguma coisa de oposição, o Bolsonaro sempre votou contra esse tipo de coisa. Não à toa, o Bolsonaro ele sempre rivalizou com alguém ou alguma coisa. E só lembrando, tá? Um reacionário, ele não reage a uma revolução ou a uma linha de pensamento. Ele reage a todas as linhas de pensamentos.
seja da mais liberal, a mais anarcocapitalista possível, desde a mais comunista, a mais sei lá o que, ele é contra. Justamente por ser contra, por querer se opor. Ele vai, se opõe, João Willis, isso aqui, e vai, começa a rivalizar com o João Willis. PT, sou contra o PT. Ou seja, galera, um reacionário, ele é literalmente alguém que reage contra algum desenvolvimento ou mudança, ou se opõe à proposta de mudança na sociedade. Eu torço que o Bolsonaro dê um insight na cabeça, ele fala, gente, como assim? Tem que privatizar, acaba o Correios. O Guedes, muita gente critica o Guedes, viu? Mas o Guedes, gente, eu sinto que ele tá sendo calado nesse governo, como outros ministros também foram. Justamente porque ele se opõe a mudanças, ele não quer privatizações. Na reforma da Previdência, ele acabou com a própria reforma, ele desidratou a própria reforma da Previdência. O Guedes colocou um planejamento de economia nessa reforma da Previdência. O Bolsonaro sozinho, sem nenhuma oposição falar pra ele, ele foi simplesmente, não, pera, põe aqui o militar, põe um pouquinho aqui, por um pouquinho, ele acabou com o plano do Guedes. Então o cara não é um liberal, não é um conservador, ele é um reacionário. Eu torço muito pra que ele pare com essa mentalidade dele, por mais que tenha se passado tantos anos, 28 anos de Câmara, agora 4 anos de presidente, porque eu não apoio o impeachment, mas eu espero que você tenha entendido que isso que tá acontecendo no governo Bolsonaro não é liberalismo, não é conservadorismo, é um governo protecionista, nacionalista, não é fascista, neonazista, não sei o que o povo inventa, não é. E aí, sendo bem específico na questão do Bolsonaro, porque o reacionário não é uma visão política, é uma questão mais de comportamento. O Bolsonaro tem adotado comportamento reacionário mesmo, e eu torço, por isso que eu disse, que ele é o presidente do Brasil, velho, eu torço pro Brasil tá certo. Tomara que ele mude essa cabeça dele e comece a pensar realmente como liberal, como ele falou em campanha. Não seja só em promessa de campanha, mas que ele realmente execute o que ele tá falando, beleza? É isso, galera.